Bem-vindos a mais uma emissão das Viagens de Baco. Hoje vamos até à região dos vinhos verdes, mais especificamente aos vinhos verdes Alvarinho. Terá sido por volta dos anos 30 do século passado que foi registado o Alvarinho de Monção e Melgaço, embora ele já existisse na região desde muito antes. Ficam ali juntinho à fronteira com a Galiza e ambos os territórios concelhios apresentam aspectos diferenciadores, mas eu diria que é mais o que os une do que aquilo que os separa. O Alvarinho e a gastronomia, por exemplo, são uma das marcas comuns. Mas vamos primeiro até Melgaço, onde podemos encontrar, entre muitos outros motivos de interesse, o solar do Alvarinho. There is something about the north. It's about a town 2 hours from Porto. Going on a discovery, walking through the mountains, where nature rises above everything. The trees, the water, the wind, the light itself. Feeling alive. River sports all year round. Discovering adventures. The radical side of ourselves. Daring the forces of nature. The most challenging rivers. Taking chances. Finding strength. And seeing through the elements. It's about the village. The streets. The harmony. The wonders of the past. Hidden secrets of the valley. The places. The people. The shelters. Finding the traditions, the culture, and being part of that. It's the warmth, the landscape, the balance. It's the quiet. It's the waiting. Breathing the exclusive terroir, origin of a unique wine. The plenitude. It's the unspoiled nature, the only Portuguese national park. Discovering the millennial treasures. It's something about the height, the distance, the limits. Here is where I begin. Uma ótima notícia e uma realidade importante para os nossos territórios, este regresso da visitação, esta vinda de pessoas para estar nos nossos territórios e usufruir deles. É verdade que nós já o ano passado tivemos essa felicidade. No período de abertura entre maio e outubro, tivemos uma visitação, eu diria, histórica do nosso território, com, digamos, a marca prioritária do território, que é a marca da natureza, e nós somos destino de natureza mais radical de Portugal, a chamar muita gente, mas, sobretudo, a gastronomia e os vinhos a chamarem muita gente ao nosso território. Mas também com um percurso extraordinário. Os nossos homens e mulheres da restauração dão nota disso, a malta do alojamento está felicíssima porque tem estado esgotada, sobretudo ao fim de semana, mas com ótima ocupação durante a semana toda, desde princípios de maio, finais de abril. As empresas de animação turística também muito contentes, e as empresas ligadas aos vinhos de Monção e Melgaço, com a nossa casta Alvarinha, as empresas e os produtores ligados ao vinho também com excelentes indicadores este ano nas vendas,
com algum indicador positivo ligado à restauração que começa a abrir no país inteiro, e isso é importantíssimo para posicionar os nossos vinhos, mas com excelentes indicadores, esses sim, excelentes e extraordinários, do ponto de vista da exportação. Com a exportação a crescer imenso, já o ano passado cresceu, e este ano a crescer mais ainda em relação ao ano passado, e portanto com excelentes indicadores de vendas de vinhos e precisamente da região e dos vinhos de Monção e Melgaço, e concretamente dos vinhos de Melgaço. O que nos pontua é a paisagem muito diversa que temos em Melgaço. A paisagem pontuada, marcada pelo Rio Minho, na zona mais baixa do território, a paisagem pontuada pela vinha, nesta zona próxima do Rio Minho e que já sobe uma boa parte das nossas encostas, e depois a paisagem de montanha, onde nós somos Parque Nacional Peneda Gerês e destino e Reserva Mundial da Biosfera. É essa paisagem, sobretudo, que nos caracteriza e que nos torna únicos. Depois, com a paisagem, a cultura e o património cultural que temos construído, a seguir, claro, esta cultura do vinho, que nos tem granjeado grandes alegrias, que nos tem permitido enormíssimos prémios todos os anos, nacionais e internacionais. Ainda há poucos dias, um vinho aqui da região foi na Gala dos Vinhos Verdes classificado como o grande medalha de ouro, e com um vinho de 2013. A região dos Verdes deu grande medalha de ouro a um vinho do Melgaço de 2013, colheita 2013, o que é inusitado para aquele conceito que habitualmente se tem da região dos Verdes e que se tem também da sua região Monção-Melgaço, de Monção e Melgaço. Com a oferta de atividade de natureza, com rafting, com canyon, durante todo o ano, nós temos realmente condições únicas para continuar a receber muita gente, e não tenho dúvidas que este ano virá muitos. Portanto, o convite é para que venham, estejam em Melgaço e vivam experiências únicas aqui no nosso território. Desde finais de abril que estamos com eventos no território. Nós temos eventos, muitos, um ciclo de eventos bastante consolidados na área do desporto, e reabrimos em abril esses eventos do desporto. Acolhemos logo em meados para finais de abril, a Maratona de XCO, a Maratona Nacional de XCO, a primeira maratona, com 400 atletas aqui a estrearem uma pista de XCO extraordinária, e foi o primeiro grande evento. Depois disso já tivemos, por exemplo, na área do desporto, o Melgaço Alvarinho Trail com 1.300 pessoas presentes. Mais recentemente tivemos o Peneda Gerês, Quatro Castelos, uma realização do Carlos Sá, que saiu daqui com 200 e tal atletas a caminho de Montalegre. Brevemente, ainda na área dos vinhos, tivemos nos 2 primeiros fins de semana de maio a realização alternativa da nossa festa do Alvarinho, não com uma tenda onde toda a gente convivia, mas de forma alternativa, chamando as pessoas a virem ao território, a degustarem os nossos vinhos nas adegas, e vieram milhares de pessoas cá em cima para ir às adegas maiores e mais pequenas do nosso território, conhecer os produtores, conhecer os vinhos, visitarem também a nossa restauração e ficarem cá alojados e experienciarem tudo aquilo que há pouco falava. Uma experiência única nestes 2 fins de semana, que deu para perceber que, sendo inovadores, nós conseguimos contornar as dificuldades que a pandemia foi colocando, e conseguimos com isso trazer pessoas ao território, experimentarem o território e ficarem fidelizadas, que é o importante para nós. Não tenho dúvidas que durante o resto do ano vamos continuar agora sim, com todo o ciclo de atividades ligadas ao desporto. São muitas, não vou agora estar a falar de todas, algumas ainda agora no mês de junho, outras em julho, depois em agosto ligado ao desporto menos, mas em setembro com 2 grandes atividades ligadas ao desporto, e sublinho uma, o Gran Fondo Monção-Melgaço, que trará cerca de 2.000 pessoas ao território, vai acontecer no 3º fim de semana de setembro, 2021, e espero ainda que este ano, ligado ao vinho, nós possamos realizar no final do mês de novembro a Festa do Espumante, na sua 6ª ou 7ª edição, já não recordo exatamente se vamos para a 6ª, para a 7ª edição da Festa do Espumante, que tem sido um produto a crescer muito,
e a crescer em números e em qualidade no nosso território. Portanto, somando a isso um conjunto de eventos na área da cultura, já abrimos também o ciclo de concertos que tínhamos interrompido e já fizemos 2 concertos este ano, temos mais eventos ligados à cultura, o nosso festival de cinema, etc. Somando tudo isso, temos uma enorme oferta do ponto de vista de eventos para o resto do ano. Daqui de Melgaço, do destino de natureza mais radical de Portugal e do município mais a norte, felicitar Pinhel pelo facto de ser a cidade do vinho 2020, que se prolonga até 2022. Um grande sucesso a Pinhel, um grande sucesso à iniciativa da ANPV com a cidade do vinho e com um vinho de Pinhel brindar a todos os municípios do vinho e especialmente a Pinhel. Quanto a si, convido a continuar connosco porque vamos ter mais algumas imagens para vos mostrar pelo menos algumas das coisas que o Sr. Presidente falou. A partir da Torre de Menagem há imensas coisas para descobrir. A própria Torre de Menagem em si é um espaço cultural de referência, onde é possível perceber aquilo que foi a história da ocupação da vila de Melgaço, mas é possível perceber muitíssimos mais acerca da vila e da história do município e do território. E a partir daqui é preciso e é possível sair para uma descoberta profunda de Melgaço. É possível sair daqui para descobrir os nossos espaços culturais de grande referência, aqui mesmo ao lado o Museu de Cinema, mais abaixo o Museu Memória e Fronteira. Se subirmos um pouco a nossa porta de entrada em Lamas de Mouro e no Parque Nacional Peneda das Areias, acima um pouco descobrir também o Museu de Castro Laboreiro, descobrir aquilo que do ponto de vista da paisagem Castro Laboreiro tem para oferecer. A partir daqui pode descobrir-se aquilo que são as nossas potencialidades ao nível da gastronomia, que são fabulosas e que combinam perfeitamente com os nossos vinhos e com a qualidade dos nossos vinhos. A partir daqui pode realmente descobrir-se uma riqueza incomensurável, que é a riqueza de um território que vai do Rio Minho até à zona de montanha, até à zona do Parque Nacional Peneda das Areias, Reserva Mundial da Biosfera. Há um universo impressionante de descoberta que é o território do município e, portanto, este é claramente o sítio certo para arrancar, descer, sair, parar no Museu do Alvarinho e, a partir daqui e do Museu do Alvarinho, abraçar todo o território, abraçar a riqueza do território, abraçar o universo que é o município de Melgaço. E falemos agora de gastronomia, essa componente da alimentação que é, no fundo, comer com prazer. A gastronomia, neste caso do Minho, Melgaço e Monção. As características deste concelho de Melgaço permitem usufruir de um conjunto de produtos tradicionais com destaque para o fumeiro. Para valorizar, digamos, de forma oficial, os produtos de fumeiro deste município, estão a tratar do pedido de qualificação de Melgaço como IGP, ou seja, Indicação Geográfica Protegida, para o presunto, o salpicão, a chouriça de carne, a chouriça de sangue e, certamente no futuro, outros produtos de fumeiro. Podemos juntar-lhes o queijo de leite de cabra, um pãozinho e muitas tradições que são comuns à gastronomia minhota, como por exemplo o caldo verde, a broa de milho, claro, e o vinho verde. Mas neste caso,
Alvarinho. Em Melgaço, o destaque vai para o bucho doce de Melgaço. Pão desfeito em pedacinhos, ovos, açúcar, um pouco de açafrão para dar cor, limão, canela e sal. Antigamente era tudo colocado dentro de um bucho de porco, depois de bem limpo e seco, e vai a cozer cerca de 2 horas. E claro, para acompanhar, o que é que pode ser? Alvarinho. E vamos agora levar-vos até Monção, com a mesma certeza de que encontraremos traços comuns a esta sub-região. Mais uma vez, o alvarinho e a gastronomia, mas também a lindíssima paisagem do Minho, o rio com o mesmo nome, a simpatia das gentes, os trajes. Bem, o melhor é irmos até lá. É na força das suas raízes que as grandes árvores se mantêm firmes e se perpetuam no tempo. Conservar, fortalecer e respeitar as raízes é o alicerce de um povo que respeita o passado e nele projeta o seu futuro. Ver essas raízes em cada pedra edificada, em cada rua empedrada, na ponte outrora testemunha privilegiada, na forma de ser e de estar que nos caracteriza, é a melhor maneira de manter a força e a identidade fundamentais enquanto povo e parte integrante de um território. Conhecer essas raízes, quem e quando plantou a semente que lhes deu origem, as várias influências, as civilizações, os credos, os que cá passaram e o que aqui deixaram, é o veículo que nos fará viajar rumo ao futuro, com a certeza de, na bagagem, cada monsanense levar toda esta riqueza acumulada como garantia de sucesso e diferenciação positiva. Redescobrir o passado nunca será tempo perdido. Resgatar a memória coletiva da fundação deste concelho não será apenas recuar no tempo. Será, acima de tudo, a garantia de viver um presente e um futuro, com a certeza de manter viva a excepcional cultura de todos os que aqui viveram, vivem e viverão. Cada dia, cada ano, cada século passado, cada exercício de memória fará recuar cada um de nós à data de 12 de março de 1261. O dia da fundação deste concelho, o dia que assinala o orgulho que temos nas nossas raízes. É nesse dia que assenta uma parte fulcral da lembrança de todos os que sentem este lugar e que faz com que a viagem ao passado, que todos os anos é feita, se transforme na maior memória festiva de todos os monsanenses. Depois de um ano, de mais de um ano nesta pandemia que assolou de que forma os nossos territórios, o país, todo o mundo, mas de forma particular também os nossos territórios de baixa densidade, que vivem naturalmente de uma forma, eu diria que não totalmente dependente, mas de uma forma importante daquilo que é o turismo e a visitação aos nossos territórios, seja por aquilo que temos para oferecer, seja pela questão dos vinhos, seja pela questão da nossa natureza, das paisagens, e naturalmente que neste momento aquilo que verificamos é que as pessoas começam a retomar estes territórios. Acho que naturalmente a questão do Covid veio acelerar um processo que se começava a verificar. Eu acho que estes territórios que, com natureza, com calma, com beleza e depois também naturalmente com todos os restantes recursos endógenos que têm para oferecer, que são territórios que estavam a ter uma transição de forma acelerada naquilo que é o número de visitantes que recebem e que a pandemia, eu diria que veio também acelerar. Hoje as pessoas procuram cada vez mais territórios seguros, territórios que têm para oferecer uma variedade muito grande de produtos, até as próprias pessoas naturalmente, pela forma de ser também do Alto Minhoto, de uma forma muito particular, muito próxima de estar com as pessoas, de saber receber, com esta boa disposição que naturalmente nos caracteriza. Eu diria que o Covid fez uma coisa, se calhar, dentro das desgraças, que naturalmente, isto, infelizmente, aconteceu o Covid, porque todos nós desejaríamos que não tivesse acontecido, mas aquilo que se percebe é que o turista nacional, muito do turista nacional que se calhar tinha o tipo de hábitos em termos daquilo que são as suas férias,
Hoje, na decorrência do Covid, acabaram por começar a conhecer estes territórios de baixa densidade interior, territórios que têm muito para oferecer e que eu diria que a grande dificuldade que temos é de convencer as pessoas a vir cá a primeira vez, porque quem visita estes territórios, e no caso particular que não sou a primeira vez, tenho a certeza absoluta que se enamora destes territórios, se apaixona e que volta garantidamente 1, 2, 3, meia dúzia de vezes por ano. E quanto a destaques aqui no nosso território, eu diria que essa é uma das grandes vantagens que nós temos aqui em Monção. Muitas das vezes eu digo que há territórios que têm alguma dificuldade ou para arranjar qualquer coisa para ser, digamos, que o ex-libris para poder vender o território. Nós aqui, eu diria que a dificuldade é contrária, temos tanta coisa que poderia ser o ex-libris deste território que depois é difícil nós estarmos a virar especificamente a alguma matéria. Naturalmente o vinho, eu acho que é importante, hoje o enoturismo está cada vez em moda. Nós temos aqui um vinho efetivamente de excelência, não só em termos nacionais como em termos mundiais, que são os alvarinhos da sua região, Monção e Melgaço. A gastronomia, aliás, Monção, nos anos 2018 e 2019, que precederam depois o início desta pandemia, tivemos 2 prémios das 7 maravilhas, portanto ganhámos o prémio com a mesa do Cordeiro à Moda de Monção, e essa mesa, porque não se tratava só em si do prato, tratava-se depois também do património que estava à volta do prato, como sendo o Palácio das Berjoeiras, os nossos vinhos, as nossas aguardentes, mas também no ano seguinte também com roscas, o que quer dizer que 2 anos seguidos com parte ligada à gastronomia, sendo considerado uma das 7 maravilhas à mesa de Portugal, o 7 maravilhas à mesa, eu diria que é um sinal da qualidade gastronómica que naturalmente este território tem. Depois, poderíamos falar das nossas termas, temos as nossas paisagens, temos os nossos passadiços e a nossa ecopista também, que faz esta continuidade aqui junto ao nosso Riminho. O aproveitamento também com essa novidade que temos neste momento de uma cada vez maior oferta em termos museológicos. Eu diria que nós aqui neste território temos naturalmente aquilo que acontece no Alto Minho, muito no nosso Alto Minho e no nosso Minho, que são territórios muito ricos em histórias, nas pessoas e também naquilo que temos para oferecer à mesa, porque naturalmente é sempre um dos motivos que faz com que as pessoas visitem os nossos territórios para comer bem, acompanhados com os nossos alvarinhos, com bons vinhos e acima de tudo depois também com esta forma muito hospitaleira que nós temos de receber. Eu acho que não estamos em fase de pensar em grandes eventos, aliás nós estamos à porta de mais uma Feira do Alvarinho, que será nos 2 primeiros fins de semana de julho, num formato totalmente distinto, e eu diria que este ano não passa por aquilo que são as nossas conjecturas em termos de organização, do que quer que seja, estamos a pensar em eventos de grande dimensão. Eu diria que este ano será um ano para podermos, digamos que, conseguir aqui alguma variedade em termos daquilo que oferta em termos culturais, que é dessa matéria que estamos a falar. Portanto, teremos de o fazer nestes eventos de grande dimensão, não perdendo também um bocadinho essas dinâmicas que são muito importantes para o território, no caso particular da Feira de Alvarinho, que naturalmente trazia até Monção sempre dezenas e dezenas de milhares de visitantes, que enchiam a nossa hotelaria, que enchiam a nossa restauração, que naturalmente trazem aqui uma dinâmica económica importante durante esse fim de semana e, portanto, é pegar nestes grandes eventos e fazer aquilo que estamos a fazer, adequá-los já àquilo que são os tempos atuais e, naturalmente, tirar deles aquilo que é importante para o território, que é a parte económica, que é deixarmos riqueza e criar riqueza também aqui no nosso território. Agora, não temos essa pretensão, até porque estamos muito longe de ver ultrapassada esta pandemia, enquanto, naturalmente, não tivermos toda a população a 100% vacinada, termos uma imunidade do grupo efetivamente quase total, eu diria, e também percebendo o efeito também da própria vacinação e se naturalmente essa é uma segurança definitiva para aquilo que é esta pandemia, só a partir dessa altura é que ponderaremos, no caso de Monção, avançar novamente os grandes eventos. E, portanto, eu diria que antes de 2022 não prevejo, não temos conjeturado qualquer tipo de evento para este ano e, portanto, prevejo que só em 2022, se tudo correr bem, poderemos voltar a pensar em grandes eventos que tragam essa dinâmica económica tão importante aos nossos territórios. Aquilo que eu desejo são efetivamente as maiores felicidades do mundo para Pinhel, que o evento seja redobrado o seu sucesso, também depois pela resiliência mostrada por Pinhel, uma cidade de vinho tal como Monção sendo uma vila, e espero naturalmente que seja um evento de muito sucesso, espero que lá passar em 2022 e espero naturalmente que em 2022 seja já
o tal ano de retoma e que Pinhel em 2022 seja também o ano demonstrativo dessa retoma tão importante também, neste caso particular, para os nossos vinhos e, acima de tudo, para o nosso país, um país que hoje tem naturalmente, é uma referência a nível mundial pela qualidade dos vinhos que consegue apresentar e, portanto, a Vinhel, uma saudação muito particular aqui de Monção, com desejos e votos de muito sucesso para este evento para 2022 e parabéns pela resiliência que tiveram também durante este período e também de se aguentarem, digamos assim, até 2022 para poderem finalmente celebrar aquilo que já teria ter sido Pinhel, cidade de vinho, acima de tudo, o celebrar Portugal como um dos grandes países produtores de bons vinhos neste mundo. E agora convido-vos a ficarem com algumas imagens das 7 maravilhas à mesa de Monção. Muito obrigado mais uma vez, boa tarde. Debruçada sobre o Rio Minho, Monção situa-se na ponta mais a noroeste de Portugal, fazendo fronteira com Espanha e Valença. Monção orgulha-se de ter sido o palco do Tratado da Ponte de Moro, em 1386, que sela o casamento de Dom João I com Dona Filipa de Lencastre. Foi um momento decisivo da independência de Portugal, conquistada em Aljubarrota. Mas nem só de história é rica a Vila de Monção. A gastronomia é famosa e destaca-se pelo prato rei, o cordeiro à moda de Monção, que leva mais de 24 horas a preparar entre os banhos e a cozedura. Ele é confeccionado inteiro, não é? Se estivéssemos a falar de um cordeiro cortado era muito mais fácil, mas o animal inteiro, para adquirir o sabor, nós vamos preparar o tempero e depois ele é esfregado 3 a 4 vezes. Quantos mais banhos tiver o cordeiro, mais sabor vai adquirir. O que caracteriza este prato é, no fundo, o arroz, a forma como ele é confeccionado. O cordeiro vai em cima do arroz, quanto mais pingar, mais rico vai ser o arroz que está por baixo do cordeiro. Monção também é terra de Alvarinho, a casta que dá origem ao vinho verde e à aguardente desta mesa. O vinho Alvarinho é um vinho específico deste território, de Monção e Melgaço, e é um vinho de facto muito aromático, um vinho que se define pelos aromas muito complexos. É uma aguardente destilada aqui também aqui no Palácio, no alambique próprio, e que depois sofre um processo de envelhecimento em caixas de trabalho de 12, 15 anos, que fazem dela, digamos, uma aguardente muito apreciada por todo o mundo. Na adega do Palácio da Brejoeira é possível degustar a aguardente velha e também apreciar a peculiar construção de uma adega que nos transporta para os momentos áureos e festivos do Palácio da Brejoeira. Nós temos então visitas guiadas ao Palácio da Brejoeira, visitas ao interior do Palácio, onde têm a oportunidade de visitarem o teatro, o jardim de inverno, a biblioteca, e a visita termina na adega antiga, onde está a estagiar a aguardente vínica velha. A peculiar casta Alvarinho também tem direito a festa. A Feira do Alvarinho de Monção realiza-se há mais de 20 anos e é um evento onde estão disponíveis todos os produtos da região. No Museu do Alvarinho pode ficar a conhecer o porquê desta casta ser diferente da produzida no resto do mundo. Quem nos visita pode, além de conhecer a história do Alvarinho e saber porque que ele aqui é distinto, pode aferir no final com uma pequena prova de vinhos para que conheçam e saboreiem este produto. Agora, a gastronomia de Monção, que, já o referimos, não é muito diferente de Melgaço. Como em todo o Minho, também aqui encontramos o caldo verde, a broa de milho. Em Monção é-nos referido também a caldeirada de peixe, a lampreia e o sável. Mas o destaque vai para o cordeiro à moda de Monção, que tem localmente, enfim, uma designação difícil de referir num espaço como este. Se em Monção lhe propuserem uma FODA à Monção, não se escandalize, porque se trata do cordeiro à Monção. E a coisa é de tal modo séria que se realiza anualmente a Feira da Isso, à Monção. E até existe uma confraria da à Monção. E já agora, muito resumidamente,
a razão desta tradição. Em tempos recuados, havia quem, antes de os apresentar para venda na feira, preparasse os animais, neste caso os cordeiros, magros, aqueles que estavam mesmo escancelados, preparava-nos juntando sal à forragem da alimentação, o que obrigava os animais a beber muita água. Com a barriga cheia de água, até parecia que eram gordos. Quem os comprava só mais tarde percebia que tinha sido enganado. Regra geral, quando percebiam, vinha a exclamação: mas que grande E assim ficou a FODA à Monção, com a diferença de que agora são colocados no forno cabritos bem alimentados e muito saborosos. Se por algum motivo for a Monção, imagino que não aconteça, mas imagine que não lhe apresentam um bom alvarinho para acompanhar. Bom, então é motivo para você proferir o tal palavrão. Bom apetite! Esta é uma emissão dedicada ao Alvarinho, mais precisamente a dois municípios que até há bem pouco tempo eram, eu diria, praticamente os que tinham a exclusividade de usar esta designação do Alvarinho. A situação agora é diferente. Falo de Monção e Melgaço e, neste caso particular, estou a falar até mais de Monção porque é onde está localizado o Museu do Alvarinho, não é assim, Odete? Não é precisamente o museu, porque nós não temos rede internet no museu, porque trata-se de um solar do século XVII e, como tal, estas tecnologias lá não são muito facilitadas, mas sim, eu sou a coordenadora do serviço do Museu do Alvarinho, no qual, apesar de estar localizada em Monção, nós falamos da sub-região de Monção e Melgaço e do porquê do Alvarinho nesta sub-região ser tão especial e de ser-lhe dedicado um espaço próprio para contar a sua história a quem nos visita. Odete, no museu ficamos a perceber se afinal, ou melhor, ficamos a perceber qual é efetivamente a relação que existe do Alvarinho com a nossa vizinha Espanha? Também, até porque nós no Museu do Alvarinho falamos do terroir do Alvarinho na sub-região de Monção e Melgaço e falamos da distinção dos outros alvarinhos produzidos quer no resto da sub-região dos vinhos verdes e até mesmo de Portugal inteiro ou do mundo, e inclusive é também do alvarinho, do albarinho, né? Porque na Galiza diz-se albarinho, produzido, por exemplo, nas Rias Baixas e sobretudo na região de Cambados, que é a zona por excelência da produção do albarinho na Galiza, que tem muito a ver exatamente com o terroir. E esta relação faz pressupor que entre os visitantes desde 2015, quando o museu foi aberto, se não estou em erro, entre os visitantes também se contem alguns espanhóis, provavelmente. Sim, eles efetivamente, sobretudo da Galiza, Amilcar, nós temos a proximidade que nós temos à fronteira, né? Nós estamos na fronteira entre Portugal e a Galiza e efetivamente nós aqui contamos muito com a presença de espanhóis e sobretudo de galegos, nomeadamente ao fim de semana. Eles, não diria invadem-nos, mas visitam-nos em massa e acham curiosa esta diferença entre o nosso alvarinho e o alvarinho da Galiza. Galegos, já que estávamos a falar dos galegos, eles procuram-nos mais do que pelo vinho, pela nossa gastronomia. E Monção tem uma gastronomia riquíssima, não tanto o bacalhau, mas também é um dos pratos que eu acho que em todo o país nós acabamos por ter, porque é uma oferta excepcional e bastante diferenciadora em relação ao bacalhau que é cozinhado na Galiza, mas aqui, por exemplo, o nosso cordeiro à moda de Monção, muitas das pessoas acham que o cordeiro, por ser carne, é um prato que não se adaptaria tão bem a estas castas brancas, mas sem dúvida que faz uma ligação perfeita com o alvarinho, sobretudo se for um alvarinho com idade ou que tenha madeira, que lhe dá um corpo em boca bastante diferente de um tranquilo produzido de uma forma mais tradicional, e a nossa doçaria, por exemplo, as roscas de Monção, que é outro dos produtos, também foi subejamente valorizada quando das 7 maravilhas
doces de Portugal e que também faz uma harmonia excepcional com o Alvarinho. Bom, e agora que fizemos uma alusão à visita dos galegos e abrimos o apetite aos portugueses que possam estar a assistir, eu pergunto-lhe então o que é que podemos encontrar no Museu do Alvarinho em Monção? O Alvarinho propriamente dito, até porque no final da visita nós temos sempre a possibilidade de dar a degustar os alvarinhos produzidos na sub-região, nomeadamente os produzidos em Monção, porque os nossos produtores, de forma muito simpática, colocam de forma gratuita os alvarinhos para a prova dos nossos visitantes, mas sobretudo os visitantes ficam a conhecer este território através de um vídeo que nós temos que mostra o que é o território do Alvarinho, as suas tradições, o seu património, as suas festas, porque é muito importante também quem visita estas regiões ficar a saber quem é que nos visita, o que é este território, porque é que aqui é tão diferente o Alvarinho do resto, porque não é só a terra, não é só o terroir, é também as pessoas. Eu acho que as pessoas também fazem com que este território seja diferente e que mereça uma visita. Nós no museu, outra das coisas que fazemos é aconselhar as pessoas a irem visitar quem faz o Alvarinho, porque também faz a diferença. Conversar com quem põe as mãos no mosto, quem põe as mãos na uva, quem dedica toda a sua vida a produzir um vinho tão diferenciador. E contamos um pouco da história do vinho, que começa muito antes do Alvarinho. A história do Alvarinho é uma história extremamente recente, tem um século de existência, mas tudo que está para trás do Alvarinho, toda a produção de vinhos anteriores, vai permitir com que realmente o Alvarinho ganhe esta notoriedade, porque há um saber fazer de séculos e que nos ajuda, sem dúvida, também a que este seja um produto diferente, e é isso que nós tentamos explicar. A missão do Museu do Alvarinho é dizer porque é que o Alvarinho aqui na sub-região de Monção e Melgaço é diferente. Nas próximas 2 emissões vamos voltar à região dos vinhos verdes, neste caso à região alargada dos vinhos verdes, e precisamente por se tratar de um conjunto mais alargado de municípios que vamos abordar, vamos dividir em 2, aquilo que chamamos Verdes 1 e Verdes 2. Então, depois do Alvarinho, preparem-se, porque vem aí mais vinhos verdes no próximo programa. Até para a semana.